Em 2023, não somente temos o governo do amor venceu, como também temos a imprensa mais amorosa do mundo perante ao seu governo, não é? Aquela imprensa que chamava o outro governo de genocida, fascista, queimador de Amazônia, não sei o que, isto. Agora não vê mais problema, né? Não só a imprensa, como artistas, influenciadores, as tais representações das minorias. Ou seja, toda a patota está tranquila, toda a patota está ao lado de Lula. Não vê mais problemas no Brasil. Ou melhor, os únicos problemas que existem ainda são colocados na gestão passada, né? Ou seja, os combustíveis, né? Lula voltou com a cobrança do ICMS. Ninguém reclamou. Talvez a população que fez o L goste de pagar na volta de impostos. Goste não, talvez não. Eles gostam. Ninguém reclamou. Um tempo atrás, uma tal de gasolina chegou a R$ 6,90, R$ 7,50. Né? Depois, resolvido pelo tal do governo dos ricos, voltou. Agora, uma gasolina em certos lugares do país bateu em 8,20. Né? Com a política da Petrobras que vem a cada mês perdendo dinheiro. Já são mais de 60 bilhões de prejuízo desde o começo do ano. Cadê a imprensa reportando isso? Zero. Onde estaria a comunidade negra quando Lula falou, agradeceu em plena África? Vejam só, em plena África, o sujeito foi lá, agradeceu 350 anos de escravidão. Por muito menos o tal do Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita, a extrema direita, né? Os radicais. São chamados de racistas a todo momento. Por muito, mas muito menos que isso, cara. Muito menos que isso. No começo do ano, né? Até isso incluindo na época da eleição, né? TSE. Lula não pode ser chamado de amigo ditador. Lula foi o único representante do mundo livre, de países democráticos, que não assinou a carta contra o Daniel Ortega. Onde estão os formadores de opinião, os pensadores, os filósofos brasileiros? Não. Por muito menos, tal do bolsonarismo, a direita radical, é chamada de golpista. Né? Por apoiar os militares, por fazer continência em 64, né? Só que não falte ditadura, verdadeira ditadura, sanguinária, que persegue a ditadura do comunismo, que a imprensa não fala, não trata dessa forma, né? Trata como revolucionários, luta por justiça, libertários. Lula é amigo de Ortega, Lula era amigo dos Castros, Lula era amigo do ditador da Bolívia, Lula era amigo do ex-ditador do Equador, né? Corrupto, do Peru, de Maduro, assim como era do Hugo Chávez. Né? Lula chegou ao ponto de receber no começo do ano, né, uma delegação, um navio de guerra iraniano, atracou aqui no Rio de Janeiro, coisa que o Biden, o Gagá, até falou, a Casa Branca rechachou, né? Mas e daí? Aquilo só era o começo, porque lá atrás o PT, Lula, Dirceu já eram amigos do Irã, um país que declaradamente apoia e financia o terrorismo e pretende fazer armas de destruição em massa, armas nucleares, para destruir o Ocidente, destruir a América. Essa semana Lula esteve com quem? Na reunião do BRICS, representante do Irã, e declarou que pretende avançar as relações entre os dois países. Que é uma maravilha ter relações comerciais extensas com o Irã. Lógico, o que o Brasil pode oferecer ao Irã? Urânio. Um dos materiais, uma das matérias-primas para se conseguir a bomba atômica. Né? Então é uma parceria maravilhosa. São gente incríveis que andam com Lula, né? Que comemoraram a sua vitória. Né? É o mesmo Lula que foi na reunião da ONU e foi o único chefe de Estado que não cumprimentou o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia. Não só isso, como antes ele já tinha dado declarações em apoio à Rússia. Né? Lembra quando o Bolsonaro foi lá tratar dos fertilizantes, que era assim importante para o Brasil, para a agricultura brasileira? Nossa, Bolsonaro se posicionou, que isso, que não sei o quê. Sendo que Itamaraty se posicionou a favor da Ucrânia, que é o representante do órgão diplomático brasileiro.
Lula colocou a culpa na Ucrânia, na União Europeia e nos Estados Unidos da guerra, isentando a Rússia. Né? A população da rua, não, Lula, Lula. Volta de imposto do CMS, que praticamente vai aumentar a cesta básica. R$18 de salário mínimo, enquanto deu mais de 14% ao judiciário e servidores públicos. Isso é muita grana. A tentativa incessante dele em acabar com o saque aniversário da FGTS, em voltar com o imposto sindical turbinado, em vez de 4 dias obrigatórios. Né? Tentativa de taxar compras internacionais, que é o pobre desgraçado que compra o produto falso da China. Né? Só recuou porque pegou tão mal e porque ele foi numa reunião com o seu chefe, o Xi Jinping, lá na China. Pegou mal para ele aqui e lá. Então, colocou a culpa em Israel sobre a Guerra Santa. Israel que invadiu territórios, né? Ofendendo todo o povo judeu, esquecendo a luta do povo judeu lá, de guerra, guerra e guerra, no Oriente Médio, na região da Jordânia. Lá atrás, né, ninguém lembra da frase dele agradecendo que o vírus foi uma criação de Deus, a Covid. Etc, etc, etc. Esses dias mesmo, quando a imprensa não quer saber disso, esconde isso para que a população... Isso não chega à população, né? Não chega aquele pobre, coitado, semi-analfabeto que faz o L, achando que Lula é um grande sujeito, que cuida da população. Ele apareceu com o relógio, ele na live furada dele, falando que ganhou do presidente da França lá. Tá na mão dele, um presente. Enquanto a imprensa, junto com o STF, já condenou o Jair Bolsonaro por um relógio que não foi roubado, foi presenteado, não foi vendido, tá na caixa, o tal do acervo nacional. Então, caçando conta, bloqueando, já tentando prender, é o maior crime da história da República, um crime que não tem crime. Então, meus amigos, para comparar aquela turma, influenciadores, artistas, cantores, chegando na velha imprensa, né? Se tem os números agora da Globo ganhando 5 vezes mais agora do que todas as outras emissoras juntos. A Lei Rouanet, né? Desde os seus 5 milhões de Cláudia Raia na primeira semana de governo, que voltou à farra. E tantas as outras coisas, né? Que em nada favorecem a população. Essa turma nada mais serve do que porta-vozes, Ministério da Propaganda do PT. Do esquema, não só do PT e da esquerda, do socialismo, mas da máquina suja que comanda o Brasil há anos e anos, que faz com que esse Brasil não vá para frente. É temerário, dá desespero de ver pessoas ainda que acreditam naquilo ali, aquele quadrado chamado televisão, na velha imprensa, em jornalistas, olha, a postura presidencial, olha, aqui a economia, falando, enganando a população por anos e anos. Todas essas circunstâncias que eu coloquei aqui, a patota encobre. Isso não sai nos grandes jornais. As tais minorias, as centrais, não se incomodam com as falas de Lula. Não chamam ele de fascista, racista. O Leonardo DiCaprio, a Greta, o Hulk, não se incomodam que Lula bateu todos os recordes de queimada esse ano. A TV Cultura não está colocando lá nos seus intervalos a floresta queimando. Ninguém está falando que o governo está destruindo a Amazônia. Ninguém está chamando de genocídio os Yanomamis morrendo de fome, que já morriam lá no primeiro mandato de Lula também. Não. Ninguém se interessa. Ah, mas ele é um democrata. O democrata que apoia e financia a Nicarágua, a Venezuela. Ah, ele cuida do povo. Cuida. Tirando dinheiro do povo para bancar a Argentina, as aventuras da Argentina. Querendo colocar uma moeda única na América do Sul, para igualar a Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Venezuela. Imaginem só. A moeda brasileira é infinitamente maior do que a desses países comandados por comunistas, tendo o mesmo valor delas. Cuida do pobre. Voltando com o imposto de ICMS. Lógico, o pobre precisa de mais imposto, óbvio. Dando com R$18 de salário que Lula deu. Cortando mais de 1 milhão de cadastros do Bolsa Família. Cortando auxílio gás.
tantos outros programas que vêm sendo cortados. Sem falar dos apagão. Os apagões que voltaram, né? A imprensa está preocupada com isso? Não. Vamos jogar uma cortina de fumaça no crime que não existe. O tal do relógio Rolex do Bolsonaro, roubado, vendido. Mas que está lá na caixa. Então, em 2023, estamos vendo a imprensa cordeirinho e o governo das fantasias.